Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais um dia maravilhoso que Deus fez para nós. Eu gosto sempre de falar assim, né? Que Deus fez o dia, porque Ele é o Criador de todas as coisas. A palavra de Deus diz que todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. O que significa isso? Que Deus está vendo tudo. E Deus, você pode achar que não, mas Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Quando eu digo Ele tem o controle, Ele está ciente de tudo que está acontecendo. Às vezes tem pessoas que me procuram, né, para falar assim, pastor, olha, eu estou apavorado, eu não sei o que está acontecendo, parece que a minha vida ela saiu dos trilhos. E a minha pergunta sempre é o quê? Meu irmão, minha irmã, você tem praticado a palavra? Tenho. Você tem procurado obedecer, abandonar o pecado, largar a mão de prática de pecado? Porque pecar, né, esse pecado acidental, esse pecado aconteceu, a palavra de Deus diz, aquele que diz que não peca, ele é mentiroso. Então, a questão está na prática deliberada do pecado. Então, quando eu pergunto, você tem praticado o pecado? Não, de maneira nenhuma. Eu tenho procurado obedecer a palavra, eu tenho procurado obedecer os ensinamentos do Senhor. E eu falo, mas e aí, o que está acontecendo? Não, parece que Deus não me ouve, parece que as coisas saíram do meu controle, parece que eu não estou entendendo o que está acontecendo, parece que hoje está pior do que estava lá atrás. E eu acho muito interessante que eu quero ministrar um texto para a sua vida hoje, algo que o Espírito Santo esses dias falou comigo, eu quero compartilhar com você, porque isso é algo que acontece na vida de todo mundo, e é isso que eu quero te dizer. As coisas estão no controle de Deus. Você pode achar que não, você pode achar que Deus não está enxergando, que Deus não está vendo, que Deus não está se importando. Meu irmão, Ele foi capaz de entregar o único filho dele. Ele foi capaz de entregar aquilo que era mais precioso para Ele. Ele entregou o único filho dele para morrer por causa de você e por causa de mim. Você acha que Deus, Ele não te ama? Você acha que Deus, Ele não quer o seu bem? Você acha que Deus, o quê? Que Ele não se importa com a sua vida? Esse texto diz que aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, não nos dará juntamente com Ele, graciosamente, de graça, né, pela graça, sem que você e eu mereçamos, todas as demais coisas? Meu irmão, você não pode nunca duvidar do amor de Deus. Você nunca pode questionar, Deus, você me ama, Deus, por que está acontecendo? Isso não faz parte da vida cristã. A nossa vida ela tem que ser pautada por gratidão e por reconhecimento daquilo que Deus fez através da vida de Jesus por cada um de nós. E o que eu quero te dizer nesse dia, ainda que os teus olhos não estejam vendo nada que você gostaria de ver, ainda que os seus ouvidos estejam ouvindo coisas contrárias daquilo que você gostaria de ouvir, eu quero dizer claro para você, as coisas estão no controle de Deus sim. Você pode achar que não, mas as coisas continuam nas mãos do Senhor. Você ama Deus? Você tem procurado viver a palavra? Vou deixar minha Bíblia marcada aqui. Deus me lembrou de um texto aqui em Romanos. Olha o que está escrito aqui em Romanos, capítulo 8, verso 28. Diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para quem? Para o bem de quem? Para o bem daqueles que amam a Deus. O que é amar a Deus? Amar a Deus é conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Você ama a Deus? Você pode dizer que você ama a Deus? Amar a Deus significa eu conheço a palavra, eu tenho procurado obedecer a palavra, eu tenho procurado fazer o que é reto, o que é justo diante de Deus. Isso é amar a Deus. E aqui diz outro, segundo aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você está vivendo segundo o teu propósito, segundo o teu plano, segundo os teus projetos? Ou você tem procurado viver segundo os planos, os projetos e os propósitos de Deus? Então, ouça isso. Todas as coisas vão contribuir para o teu bem. Todas as coisas vão cooperar, ou seja, vão operar juntamente para que o projeto de Deus se conclua na sua vida, se cumpra na sua vida. Então, para você que ama a Deus, ou seja, que pratica a palavra, que conhece a palavra e pratica, e para você que tem procurado viver segundo a vontade de Deus, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Então, você pode ficar descansado. Vamos voltar para esse texto aqui, que está aqui em Êxodo, no capítulo 14, que você vai ver exatamente isso. Você vai ver o quê? Moisés e ali o povo de Israel saindo do Egito,
E num determinado momento eles falaram, mas Deus, parece que está tudo errado, Deus agora não vai dar certo, Deus não tem saída. Talvez você esteja vivendo essa realidade hoje. E se você não está vivendo essa realidade hoje, eu sei que um dia você vai viver, porque todos nós passamos por momentos onde foge do nosso controle, sai das nossas mãos o controle das coisas. Sabe, a solução, a direção, Deus, o que eu faço agora? E é exatamente nesses momentos que nós vamos experimentar do manifestar poderoso de Deus. Quando nós cremos no Senhor, quando nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, você pode ter certeza, você não vai sair dali envergonhado. Aqueles que confiam no Senhor nunca serão envergonhados. Então é a respeito disso que eu quero falar com você hoje. Dos livramentos de Deus, das manifestações de Deus, do mover de Deus em favor da sua vida. E ainda que você esteja vivendo num beco sem saída, que você não esteja encontrando solução nem direção para sair disso, saiba de uma coisa. Você que está vivendo segundo o propósito de Deus, você que tem procurado fazer a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Para você, meu irmão, Deus é contigo. Nada fugiu, nada saiu do controle de Deus. Todas as coisas, Deus está percebendo, Deus está vendo. Amém, meu irmão? Aqui no texto, aqui em Êxodo, no capítulo 14, a partir do verso 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hahirote entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acamparei junto do mar. Ou seja, fala para o... Deus estava dando uma ordem. Meu irmão, quando Deus fala, acabou. Se Deus falou, Ele é poderoso para cumprir. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele falou, Ele vai fazer. O que Ele prometeu, vai acontecer. Então, como é que fala aos filhos de Israel? Você está vivendo segundo a palavra? Você está vivendo segundo o propósito? Porque Deus falou algo aqui, e Deus deu um propósito, deu um projeto para eles. E eles obedeceram isso. Quando eu e você entramos nesse lugar chamado obediência, chamado Deus fala que o teu servo te escuta, como o jovem profeta Samuel fez um dia, meu irmão, todas as coisas vão dar certo. Às vezes aos nossos olhos, não. Às vezes no nosso tempo está demorando demais. Mas segundo o projeto de Deus, tudo vai terminar muito bem. Amém? Diz aqui no verso 3... Então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Olha como que Deus estava agindo. Projeto de Deus agora. Endurecerei o coração de Faraó para o que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Você tem feito assim também? Você tem ouvido a voz de Deus? Meu irmão, Deus está trabalhando. A palavra de Deus tem um versículo que eu amo. Isaías 64:4, que diz que nunca se ouviu com os olhos, nem se percebeu com o ouvido, nem se ouviu com o ouvido, nem se percebeu com o coração, a respeito de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Nesse exato momento tem muita gente que diz que Deus não está trabalhando, que Deus, depois do sexto dia, Deus descansou das suas obras e Deus não trabalha mais. Em João, no capítulo 5, no verso 17, se eu não estiver enganado, Jesus fala assim: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Tem muita gente que tem guardado o sétimo dia, né? Tem muita gente que tem vivido nessa situação, não, sétimo dia eu não trabalho. Meu irmão, Jesus trabalhou no sétimo dia. O próprio Senhor Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Tem muita gente que acha que o sétimo dia é um descanso sabático. Tem muita gente que acha que descansar, o descanso de Deus, é um feriado, é um sábado, é um domingo, é um dia de descanso. Meu irmão, o seu descanso chama-se Jesus Cristo. Amém? Jesus é o meu descanso. Jesus disse um dia assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde, e achareis descanso. Você quer descansar? Eu vou ficar um sábado o dia inteiro à toa. De sexta para sábado eu vou ficar à toa, é o meu descanso. Meu irmão, o seu descanso chama-se Jesus Cristo. Amém? Guarda isso daí para você. Você que tem procurado ouvir, praticar, obedecer a palavra, você está vivendo segundo o controle de Deus, você está vivendo segundo a palavra de Deus, você pode ficar despreocupado. Deus está no controle de todas as coisas. Verso 5 diz:
Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isso que fizemos permitindo que Israel nos deixasse de servir? Meu irmão, o coração de Faraó mudou porque no versículo anterior Deus falou: eu vou endurecer o coração de Faraó para que ele te persiga. O mesmo Faraó que chegou para Moisés e Arão falou assim: eles chegavam assim: deixa o meu povo ir para o deserto adorar, deixa eles irem celebrar a Páscoa. O Faraó falou assim: pode ir. Agora o próprio Deus fala: agora eu vou endurecer o coração do Faraó, e eles vão te perseguir. Agora no versículo 5, fala que Faraó falou assim: o que é isso que nós fizemos? Ou seja, meu irmão, Deus é o Deus que pode e que sabe e que está em todos os lugares. Deus é o Deus onipotente, onisciente e onipresente. Você precisa conhecer esse Deus, que para Ele todas as coisas estão patentes aos olhos dEle, que é um Deus que tem o controle, que está sabendo de tudo o que está acontecendo na vida de cada ser humano, em todos os lugares da face da terra. Você pode alcançar isso? De maneira nenhuma, né? Nós não conseguimos alcançar essa grandeza de Deus, por isso que Deus é Deus. Deus é Deus. Verso 6 diz: e aprontou o Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e também tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. É interessante isso. Às vezes você está vivendo: pastor, estão me perseguindo. Pastor, as coisas estão ficando difíceis para mim. Pastor, parece que estava mais tranquilo, agora a temperatura está aumentando, a batalha está se tornando mais ferrenha. Meu irmão, Deus está no controle disso. Não fica preocupado com essas coisas, não. A única coisa que eu e você nós precisamos cuidar e nos preocupar, sabe o que é? Em permanecer obedientes à voz do Senhor. O que Deus disse lá atrás? Fala aos filhos de Israel: faz isso, isso, isso. Fala para você, fala para mim, fala para o Marcelo fazer isso. Eu estou fazendo. E ponto final. Mas as coisas não estão fugindo ao meu controle, mas do controle de Deus nada está fugindo. Amém, meu irmão? Verso 9 diz: perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zafon. Deus não tinha falado para eles se acamparem lá? Nossa, mas então está acontecendo isso. Nossa, eles vão nos pegar, eles vão nos alcançar. Meu irmão, tudo está no controle de Deus. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Será que você e eu, às vezes, obedecendo a palavra de Deus, procurando servir ao Senhor, procurando viver segundo o plano, o propósito de Deus, aí de repente tudo desanda, tudo bagunça, tudo sai do nosso controle. Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Deus, eu não aguento mais, porque o inimigo vai me alcançar, o inimigo vai me derrotar. Meu irmão, será que você já viveu isso? Eu já vivi isso. Eu sou sincero, já teve dia que eu falei: Deus, eu não tenho chamado. Deus, por que o Senhor me fez isso? Você não sabe a luta que foi para que o Ministério Sal da Terra fosse edificado aqui nessa cidade, para que o nome do Senhor fosse glorificado através daquele ministério. Você não faz ideia. Teve dia que eu falei: Deus, os inimigos, e dentre os inimigos tinha até pastores que se tornaram meus inimigos. Eles estão me perseguindo, eles estão me acusando, eles estão caluniando. Deus, 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 Deus. E Deus falou: Marcelo, tudo está no meu controle. Continua firme, continua orando em línguas, continua jejuando, continua conhecendo a minha palavra, praticando e obedecendo, continua me adorando em meio a toda essa confusão. Não saia do lugar que eu te chamei. Mantenha-se firme, mantenha-se nesse propósito, mantenha-se nesse meu projeto para a tua vida, porque não é teu projeto, é meu projeto. Talvez você esteja vivendo assim. Daqui 2 minutos nós vamos voltar para você ouvir o que Deus falou através de Moisés e o que Deus vai falar através de mim para a tua vida hoje. Amém, meu irmão?